E eu falo hoje com a zootecnista e organizadora de provas equestres, a Flávia Cagé. Flávia, muito boa tarde já. Seja bem-vinda ao Dia a Dia Rural. Boa tarde, obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece pela participação e eu já queria, a gente vai falar, né, sobre toda a questão de como se dão as organizações das provas, né? Mas também queria que você começasse falando um pouco da sua história com os cavalos. A paixão, eu já vi uns materiais seus, né? Surgiu quando você tinha lá 4 anos de idade e seu irmão ganhou então uma égua. A partir dali, então, foi o primeiro contato, de lá para cá só cresceu a paixão. Exatamente. Ao longo dos anos, desde criança, a gente sempre foi próximo de cavalo e ao longo dos anos eu fui aprimorando isso. Fiz aulas de equitação, aí eu comecei a praticar timpene e depois 3 tambores. Pratiquei muitos anos timpene com a minha família, fui competidora de 3 tambores por 15 anos e durante a competição de 3 tambores eu comecei a trabalhar na NTT, que é a Associação Nacional dos 3 tambores. Eu era diretora e ajudava na organização. E ao longo dos anos eu fui criando gosto por isso, gostando de organizar, trabalhar com isso. E hoje virou minha profissão. Virou uma paixão que pro resto da vida, né? Antes a gente vai falar também da sua participação aí na associação, mas eu vi que você também destaca 2 momentos que foram muito importantes para você na sua carreira, né? Primeiro em 2013, no Rodeio do Colorado, e também em Barretos em 2010. Explica um pouco para a gente por que esses momentos, numa carreira tão grande, tão extensa e com tanto conhecimento nas provas, por que esses 2 momentos mais marcam para você? Porque tanto em 2010 quanto em 2013 foram momentos que eu estava bem desanimada. Eu tinha perdido um animal em 2010, tinha acabado de comprar esse outro, não acertava ele. Fui em várias competições e não dava certo. Aí quando chegou na final da NTT em Barretos, em 2010, eu consegui acertar e eu fiz o melhor da noite. A partir dali eu comecei a pegar confiança desse animal, eu comecei a acreditar que era capaz, então foi um momento muito importante. Em 2013, em Colorado, no Rodeio de Colorado também. O Rodeio de Colorado é um rodeio muito importante para mim. Eu competi lá desde 2005 e depois, quando eu parei de competir, eu continuei trabalhando lá. E o último evento que eu fiz lá foi em 2023. Então, assim, foram muitos anos ali com a família do Rodeio de Colorado, que são pessoas que moram no meu coração. E foi muito importante eu fazer o melhor da noite ali, né? Ganhar a noite do rodeio ali em Colorado, por ser um rodeio especial para mim. E por que então teve essa virada de chave na sua vida, de deixar a competição para então começar a fazer parte da organização? Uma coisa que você já fazia, né? Mas o que foi a virada de chave essencial para você? Na verdade, quando eu decidi parar de competir, eu era presidente da NTT e começou uma demanda muito grande de ter que me organizar, de ter um trabalho muito grande, tomava muito meu tempo. Então, por exemplo, eu ia competir, eu tinha que parar de competir para poder resolver problemas administrativos. Começou a me atrapalhar na competição. E eu sou uma pessoa que eu sou muito dedicada no que eu faço. E aí começou a me atrapalhar. E eu falei, bom, eu fiz um compromisso com a NTT, então eu tenho que fazer isso bem feito. Então, só que não dá para fazer os 2, competir e organizar. Tá me atrapalhando. Então eu preciso me dedicar só em um. E aí eu decidi parar de competir e me dedicar só na organização. Só que aí, quando eu fiz isso, aí eu não consegui mais voltar, porque aí uma coisa foi puxando a outra e eu comecei a fazer eventos particulares. Então, quer dizer, foi um sacrifício que você fez, né? Pela paixão, justamente pela prova, deixar as provas para poder, então, melhorar ali a sua atuação na organização, né? Isso mesmo. Mas eu não me arrependo, não. Sou muito feliz fazendo o que eu faço e hoje eu me sinto bem realizada. Até porque, você bem falou, foram 13 anos à frente da associação. Eu já queria até aproveitar para perguntar para você o que você carrega de aprendizado de toda essa gestão, mas também quais foram o que você considera que foram os melhoramentos, né? As melhorias que foram feitas nesse período. Na verdade, a NTT é uma Associação Nacional dos 3 tambores, né? E é uma associação que foi criada para trazer melhorias para o rodeio brasileiro, dentro da modalidade 3 tambores, né? Dentro das provas cronometradas. Então, ao longo dos anos, a NTT foi evoluindo e os rodeios também foram evoluindo com ela.
Quando eu decidi aceitar o cargo de presidência, quando eu fui convidada, eu já fazia parte da diretoria da NTT. E foi um desafio muito grande, porque a gente estava num momento muito escasso de rodeio. A gente não tinha quase etapas, a NTT estava passando por um momento financeiro muito grande, um problema assim bem sério, e eu decidi aceitar o desafio. E aí, graças a Deus, a gente foi trazendo melhorias, fazendo parceiros. Ao longo dos anos, como eu fazia parte já do mundo da competição, já tinha muitos amigos no meio, as pessoas começaram a acreditar no que eu queria fazer. E aí, graças a essas parcerias de amigos que eu fiz ao longo dos anos, dentro da competição, eu consegui reerguer a NTT naquele momento, junto com a diretoria e os parceiros. A gente criou várias etapas, bônus, parceiras de prova. Então, a NTT atuava tanto em rodeio quanto em provas oficializadas pela BQM. A gente trouxe a oficialização para dentro do rodeio. Até hoje, na NTT, os competidores e os cavalos par de milha são pontuados, né, nas etapas da NTT. Então, assim, a gente foi trazendo a evolução das provas para os rodeios, que antes ninguém imaginava que era possível. Então, a gente conseguiu, graças às parcerias e amizades ao longo dos anos. Você também já puxou um gancho para o que eu ia pedir para você comentar. Todo esse trabalho resulta, né, e se reflete numa profissionalização das provas, né, e no melhoramento de tudo, tanto da questão técnica quanto das tecnologias que vão surgindo também para os cavaleiros e, enfim, para os cavalos. Exatamente. Hoje, as provas dos três tambores evoluiu muito, tanto a parte genética dos animais, quanto a organização, que é a área que eu faço. Então, hoje temos grandes profissionais, tanto juízes, hoje tem o especialista de pista. No Brasil, o recorde mundial é do Brasil. Então, no Brasil, você chega numa pista, tem um especialista que vai antes para ver se é viável, que tipo de mudança a gente tem que fazer no solo, para trazer segurança e velocidade para os animais. Então, hoje, eu acredito que os três tambores chegou no ápice, assim. Tá passando por um momento muito positivo dentro do mercado equestre. Os três tambores cresceu muito, trouxe várias pessoas novas para o esporte, e isso é muito importante para a gente, porque chega um momento que a gente consegue atingir um objetivo e a gente entende que a gente precisa o quê? Trazer mais pessoas para o esporte. Então, a gente tem que sair buscando novos adeptos. E eu acho que a NTT tem uma parcela importante nisso, porque ela faz um trabalho de mídia, de ídolo, muito legal. Dentro dos rodeios, muitas pessoas assistem que não têm vínculo com cavalo, que não conhecem cavalo, e às vezes vê a competição ali no rodeio, porque vai assistir um show, vai passear com a família, conhece a modalidade e vai procurar uma escolinha para participar. Então, eu acho isso muito válido. Também eu queria comentar, o trabalho com jovens é muito importante para o futuro da modalidade, então, né? Muito, muito importante. A BQM, que é a Associação Brasileira do Cavalo Par de Milha, esse final de semana está fazendo o primeiro festival jovem ABQM. Então, assim, você vê que está todo mundo voltado para isso, para trazer novos participantes, crianças, jovens, para fomentar a nossa área mesmo e não deixar ela cair. E fora essa questão da importância de trazer jovens, né, e pessoas novas para o setor, o custo ainda também é um desafio para as provas, um custo muito elevado? Muito. Eu acho que esse é o principal desafio. Hoje, na organização de evento, eu enfrento dois desafios. Um é o calendário das competições, porque realmente, graças a Deus, é uma coisa positiva. A gente tem vários eventos, né, durante o mesmo final de semana, porém é um desafio muito grande para você fazer aquele evento ser viável economicamente. E o outro desafio são os custos, porque quanto mais profissionalizado fica, mais caro fica o custo, porque as pessoas ficam especialistas. Então, por exemplo, antes você podia contratar um manejo normal, vamos falar, você pegava o cara que trabalhava na fazenda e trazia para a prova e pagava um a mais para ele, um agrado, uma hora extra. E ele aceitava, porque ele queria fazer um dinheiro a mais para ele. Hoje não.
Hoje eu não posso pegar esse cara que não tem conhecimento, eu tenho que contratar um especialista para fazer o reparo de pista. E isso não só no reparo de pista, como em qualquer outro setor do evento. O que é excelente, né? Porque reflete também tanto na qualidade do que o cavaleiro vai conseguir entregar, né? E também na segurança dos animais. Mas, por outro lado, tem essa questão que aumenta os custos. Então, já aproveitando, queria então, o que você enxerga para o futuro das provas, né? A partir de agora, como deve ser, então, o cenário relacionado ao esporte? Eu acredito, eu penso que é muito positivo sempre o cavalo, porque eu sou uma apaixonada por cavalo e acho que é muito válido o contato do animal com o ser humano, né, do cavalo com o ser humano. Eu acho que só traz benefícios. E eu acredito que o mercado em si reflete tudo isso, né? Eu acho que as provas vão ser mais regionalizadas. Então, aí eu acredito que no Brasil a gente vai ter provas mais regionais. Então, as pessoas não vai mais andar longas distâncias para ir nos eventos, a não ser em 3 eventos durante o ano, né? Tipo, os que são eventos maiores, da BQM, o Grand Prix, Rockstar Buckle, são eventos, né, de conhecimento nacional. Aí eu acredito que vai andar um pouco mais longe. Mas, tirando isso, eu acredito mesmo na regionalização dos eventos. E isso a gente consegue diminuir o custo e trazer pessoas novas para o esporte, porque também para o competidor diminui esse custo. Então, ele consegue participar de mais eventos ali na região dele. Então, eu vejo o cenário dessa forma daqui para frente. E no ano passado, como que foram os eventos? Vocês perceberam o público, conseguiram realmente atrair mais pessoas, o público cada vez mais engajado e também a qualidade dos animais, né? E do pessoal que se apresenta? O ano passado foi muito positivo para os Três Tambores. Os eventos cresceram muito, na verdade, desde 2020 até hoje, os eventos vêm crescendo muito. E, de pouquinho em pouquinho, veio trazendo... Opa! Deu uma travadinha aqui no sinal, a gente vai conectando aqui. A Flávia está conversando com a gente sobre o crescimento do setor, então, das provas de Três Tambores, né? E como tem tudo acontecido, né, Flávia? Estava falando que ano passado vem crescendo desde 2020, na verdade, né? Isso. E o ano passado foi, assim, o ápice, né? 2024 foi um ano muito positivo para os Três Tambores. E eu acredito que em 2025 vai terminar de regionalizar, que é o que eu acredito que vai acontecer com o esporte dos Três Tambores. Então, é assim, muita oportunidade para produtor, para criador, para quem quer fazer parte do esporte. Tá aí, agora é a hora. Claro, mesmo porque quanto mais eventos tiver, mais pessoas novas entrando no esporte, mais o criador vende animal. Então, assim, isso é muito positivo para o criador, para o agronegócio em si, né? Eu vejo isso como uma coisa muito bacana para todo o mercado. Mais o criador vende animal, mais o setor de ração cresce, o setor de nutrição, as escolinhas, e uma coisa puxa a outra. Todo o mercado aí do cavalo cresce com isso. Então, quanto mais eventos a gente tiver bem sucedido, fazendo aí o seu papel, todo o mercado é ajudado com isso, com certeza. Flávia, agora para a gente ir caminhando já para o finalzinho da nossa entrevista, eu vi também que você já falou que você tem um sonho, né? Que é ver o esporte criando ídolos no país. Você já consegue ver que ídolos estão aparecendo e ganhando destaque no nosso Brasil? Desde quando eu era presidente da NTT, eu vim fazendo esse trabalho de pouquinho em pouquinho. Dentro da NTT, a gente conseguia fazer de forma bem bacana, porque eu sempre acreditei nisso, comparando a montaria em touros nos Estados Unidos. Porque se você andar lá, uma vez a gente foi passar um fim de ano lá, e o Guilherme Marques, na época, era o campeão mundial da PIBAR. E você não conseguia dar 2 passos com ele, que as pessoas queriam tirar foto, pedir autógrafo e tudo mais. Então, assim, isso é muito gratificante, porque o esporte cresce com isso lá, né? Então, eu via aquilo e eu falava, gente, a gente tem que fazer isso nos Três Tambores, né? Então, eu acredito sim nisso. A gente sempre tenta dar a maior mídia possível para o competidor. Então, quando
o competidor ganha. A gente sempre faz trabalhos assim na prova, por exemplo, podcast com entrevista para incentivar, para tirar dúvidas de pessoas que estão em casa com o campeão do evento. A gente sempre faz matérias no Instagram, faz esse tipo de trabalho de divulgação mesmo do campeão para gerar essa empatia com o público e criar fãs para aquela pessoa, porque só assim eu acho que a gente consegue criar novos adeptos para o esporte. Não, com certeza. A gente vê a época de Olimpíada, por exemplo, quantas meninas não se inscrevem na ginástica artística, né? No judô, no skate. Exatamente isso. Porque então eu acho que o nosso esporte tem que seguir essa linha. E está caminhando para isso, e com o trabalho que vocês seguem fazendo, eu tenho certeza que tem tudo para dar certo, para decolar cada vez mais, né? Se Deus quiser. Muito obrigado, viu, Flávio, pela participação. Se você quiser deixar uma rede social sua, um site, para o pessoal quiser falar mais com você diretamente, fica à vontade. Obrigado pela oportunidade. Terra Vida sempre muito bacana com todo o nosso meio equestre. Então, eu só tenho a agradecer. Meu Instagram é Flávia Cagé mesmo, @FláviaCagé. E qualquer dúvida é só me chamarem lá, eu estarei à disposição para atender todo mundo, ajudar, direcionar, passar contato. Quem for amante aí dos 3 tambores e do cavalo em si, tá bom? Tá ótimo, a gente agradece e deseja, então, 2025 ainda melhor do que foi 2024. Amém. Muito obrigada. Eu agradeço a todos aí de coração. Imagina, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.